Olá pessoal, sou Daniel Breyer e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito dos conceitos de feedback. Primeiramente, para falarmos de feedback de maneira livre, vamos tentar entender a composição da palavra. Feed está relacionado a alimentar e back está relacionado a voltar, de volta. Então, se nós juntarmos as duas palavras, nós temos algumas possíveis composições, como o ato de retroalimentar, algo que é contínuo, algo que pode ser circular, interminável ou até mesmo uma devolutiva, um retorno. De maneira livre, é isso que feedback deveria significar. Mas quando a gente puxa esse contexto para o que nós falamos de feedback na parte organizacional, no nosso dia a dia, nós queremos ser um pouco mais específicos para você. Aposto que feedback é um dos temas que corporativamente você mais já escutou falar. Mas será que você sabe exatamente como aplicar e qual é a característica e o que significa feedback? Vamos ver isso agora. Feedback é um processo de fornecer informações, avaliações e opiniões sobre o desempenho, comportamento ou resultado de uma pessoa do seu time, de alguém da sua equipe, de um determinado objetivo e um padrão que essa pessoa deveria entregar para você. Toda e qualquer informação, toda e qualquer comunicação intencional para apoiar o desenvolvimento dessa pessoa, do seu time, ou melhorar o desempenho dela, é o que a gente chama de feedback. Quando a gente fala de feedback, nós estamos falando muito mais sobre intenção e dedicação do que exatamente sobre perfeição. Então, feedback é sobre intenção e dedicação e menos perfeição. Eu gostaria muito que vocês pegassem essa frase e levassem esse conceito para vocês. Ancorem bastante, porque muitas vezes nós colocamos o feedback como um elemento que tem que ser perfeito, tem que ser naquele momento, naquela forma, com minúcia, ou muitas vezes nós fazemos um feedback rápido, sem dedicação, sem elementos e causamos um transtorno organizacional gigante para o nosso time. Isso é culpa nossa. Pois bem, quais são os principais objetivos do feedback, então? Primeiro, fornecer informações úteis e construtivas para a pessoa com quem você está lidando. Aquela pessoa que sentou ali com você, ela precisa sair do feedback entendendo por que esse momento aconteceu. Esse é o primeiro grande objetivo. O segundo ponto que você precisa notar é reconhecer os pontos fortes que essa pessoa tem. Ou seja, feedback não é para apenas dar feedbacks ruins, mensagens negativas. Feedback também pode e deve ser positivo. Quando a gente olha para um terceiro grande objetivo, nós temos a sinalização de pontos de melhoria, de desempenho e comportamentos que você gostaria de alterar no seu time, naquela pessoa com que você está conversando. O quarto grande objetivo é reforçar comportamentos positivos, que eu já falei um pouquinho disso. E o quinto é você incentivar o indivíduo a continuar progredindo. O feedback, ele funciona para você reforçar o estímulo, reconhecer o que realmente faz sentido para o resultado da sua área, da sua unidade. Como a gente vai falar agora a respeito de características ideais do feedback. O feedback ele precisa ser claro, ele precisa ser específico, ele precisa ser objetivo e ele tem que ser oferecido de maneira tempestiva, de maneira respeitosa e em via de mão dupla. Vamos falar mais um pouquinho de cada uma dessas características para que fique bem claro para você como é o processo de feedback? O processo de feedback ele tem que ser claro. Esse é o primeiro grande ponto, a primeira grande característica. O que a gente quer dizer com isso, Daniel? Um feedback claro é um feedback que você vai usar palavras simples, vai passar uma mensagem simples para quem está escutando, sem ficar utilizando muitos termos técnicos e rebuscados, se possível. O segundo ponto é ser específico. Você precisa de um fato. Esse fato tem que ser evidente para a pessoa. Ela tem que reconhecer aquilo que você está falando. Não pode ter dúvidas que aquele momento, que aquela frase realmente faz sentido e que aconteceu. O terceiro ponto é ser objetivo.
O feedback ele não pode ser longo, subjetivo, cheio de frases, com várias possibilidades. Você precisa objetivar aquilo que você quer passar na sua mensagem enquanto líder para desenvolver a pessoa do seu time e até mesmo para reconhecê-la. O quarto ponto é, ele precisa ser feito de maneira respeitosa. Vou te dar uma dica. Se você tiver de cabeça quente, não faça o feedback naquele momento. Esfrie a cabeça, entenda os fatos. Lembre que você precisa ter a informação completa para fazer com que o feedback seja realmente dado da maneira correta. Então, garanta que tudo que você sabe realmente é o fato completo, para facilitar o seu trabalho enquanto líder. Tempestivo. Ele precisa acontecer no momento próximo ao fato. Nada daquilo de você pegar uma ação que aconteceu, alguma coisa 2, 3, 4, 5, 6 meses atrás. O colaborador do seu time não vai lembrar que aquilo aconteceu. É muito importante que você entenda que se você tem um feedback para dar para alguém, dê a 1, 2 semanas no máximo. Esse é o padrão que você precisa ter para conseguir efetivamente que a pessoa entenda o impacto da ação dela. Então, nada de esperar muito tempo para dar o feedback. E por último, se você acha que ao dar o feedback você não vai receber, é engano seu. Ele é via de mão dupla, ou seja, você vai escutar o colaborador também. Vamos agora falar dos benefícios do feedback e como criar uma cultura de feedback na sua área, na sua empresa. A primeira coisa que acontece quando você tem feedbacks como sendo um elemento de cultura organizacional é que ele facilita a identificação de pontos de desenvolvimento do seu colaborador e do seu time. Isso é fundamental, porque é em cima disso que nós criamos os processos de desenvolvimento individual. Então, cada pessoa pode ter o que nós chamamos de PDI. Esse PDI são exatamente as ações de desenvolvimento que o seu colaborador vai ter que executar, realizar. Ele é baseado no feedback. O segundo ponto é promover aprendizagem contínua. Se a sua empresa, se você enquanto líder exponencial consegue pegar um processo de feedback e colocar na sua rotina, você está fazendo com que o seu time tenha cada vez mais consciência de aprendizagens contínuas que precisa ter. O terceiro ponto que nós temos de uma cultura de feedback é o fortalecimento das relações interpessoais. Quando você tem uma cultura de feedback e você continuamente faz esse processo de conversar com o seu time, pode ter certeza que as relações que você está construindo serão mais abertas, transparentes e sinceras, fortalecendo o vínculo de confiança entre você, líder, e o seu time. Portanto, esses 3 elementos são essenciais para colocar uma cultura de feedback na sua gestão. Vamos lá. Queria agora que você imaginasse o que vai acontecer. Você tem um liderado que precisa do seu cuidado, precisa da sua atenção, ele precisa ser alimentado. Lembra da essência da palavra feedback, de alimentação? Ele precisa que você gere informações para ele, que você retorne como está o trabalho dele. E você, líder, é sim o responsável por dar esse alimento para ele, por gerar essas informações. Se você que está gerenciando a área não sabe que ele precisa melhorar, muito provavelmente não é ele que vai saber. É seu papel conversar com ele e dedicar tempo para que ele consiga efetivamente despertar o potencial e entregar o que você precisa de resultado na sua área. A relação entre vocês tem que ser baseada na retroalimentação que acontece no feedback. É um momento de conexão entre as duas partes, líder e colaborador. É nesse momento que você vai fortalecer a relação interpessoal entre vocês. Lembra que eu comentei com vocês a respeito da frase feedback é mais sobre intenção e dedicação e menos sobre perfeição? Pois bem, agora a gente vai falar um pouquinho o que nós da B2HR entendemos sobre intenção e dedicação. Intenção é aquilo que pretendemos fazer, é aquilo que pretendemos
mostrar para o colaborador. É o plano, é a ideia que a gente procura alcançar algo de maneira intencional. Então, eu vou dar o feedback falando de um fato de maneira intencional para alcançar algum objetivo, para alcançar algum resultado, para melhorar algo no comportamento ou na técnica daquele meu colaborador. O segundo ponto é dedicação. E agora entra um ponto muito importante que talvez você erre constantemente ao dar feedbacks. Quando a gente fala de dedicação, nós estamos falando a algo ligado a tempo de qualidade, a esforço de você desenvolver, querer estar com uma pessoa que vai ser melhor por conta daquela comunicação, daquele desenvolvimento que você vai fazer nesse momento. Portanto, quando a gente faz um feedback rápido, quando a gente faz um feedback correndo, quando a gente faz um feedback não estruturado, corremos um sério risco. Mas, Daniel, nós podemos fazer um feedback não estruturado? Podemos, com dedicação. O outro ponto, ainda de dedicação, é que ele também pode ser uma demonstração de compaixão, de confiança, de afeto. E você vai ter essa pessoa percebendo cada palavra que você falou, fazendo com que a conexão de vocês seja cada vez mais intensa. Acredite, isso pode mudar muito o ponto de confiança da sua equipe e o desenvolvimento dela nos próximos momentos que você precisar. Então, se cada pessoa é diferente, se cada pessoa tem expectativas e realizações distintas, por que você acha que o feedback tem que ser dado da mesma forma? É claro que não. E se o feedback não é dado da mesma forma, já vou te dar uma outra dica, e talvez essa notícia não seja tão boa. Não tem um roteirinho específico e único para feedback. Você vai ter que preparar um roteiro para cada movimento e colocar cada palavra no lugar certo, lembrando das 5 características que nós falamos anteriormente. Você vai precisar ser claro, objetivo, falar exatamente de cada um dos pontos e relembrando o que você precisa entregar para essa pessoa desenvolver. Não existe perfeição quando a gente fala de feedback. O foco deve ser na intenção e na dedicação que você vai dar à pessoa com que você está conversando nesse momento. Se não existe, então, nenhum tipo de receita de bolo, nós temos que pensar numa forma em sermos sempre líderes que olham para a situação e conseguimos construir o feedback olhando para a necessidade do nosso colaborador. Para isso, nós vamos facilitar um pouquinho o trabalho de vocês. A nossa intenção agora é que vocês possam conhecer alguns direcionadores que vão facilitar o seu feedback. No próximo vídeo, nós vamos ver essa parte.